influência do espaço nas emoções, comportamento humano e desenvolvimento criativo. Para, primeiramente, a gente entender o que é a neuroarquitetura, a gente tem que voltar para a arquitetura. Que, segundo a etimologia, estudo da etimologia da palavra, né, que é de origem grega, é a junção de archen, que é comandar, com tecton, que significa artesão ou construtor. Então, é basicamente comandante de obra, mas tem um outro estudo que é o que eu mais gosto, que é o arque com tecton, que é princípio universal de todas as coisas com artesão ou construtor, que é basicamente o artista que consegue edificar o que é perfeito. E esse perfeito ele é relativo, então ele pode mudar conforme localização, tempo e cultura. E agora chegamos na neuroarquitetura, que é a junção da neurociência com a arquitetura, e é um tema bastante novo, principalmente no Brasil. A neuroarquitetura, como eu falei, ela é muito recente mesmo, e ela surgiu a partir de estudos do Fred Gage e o John Paul Eberhard. O Fred Gage, ele é um neurocientista e o John Paul, ele é um arquiteto. Então, juntos eles iniciaram estudos e o termo foi oficializado em apenas 2013, então é muito recente, com a fundação da ANFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura. Os principais pilares da neuroarquitetura, né, os termos são imensos, é um tema muito profundo, mas os principais pilares que estão, né, são os principais alcances dos arquitetos, iluminação, acústica, formas de decoração, cores e a natureza. Eu vou aprofundar um pouquinho sobre eles. Começando pela iluminação. A gente tem um problema muito grande em relação à iluminação atualmente, porque é tudo muito artificial. Então, isso acaba afetando muito o nosso relógio biológico, principalmente a luz branca, né, que eu já vou falar um pouco mais pra frente. E a iluminação natural, ela é muito melhor, né? Eu acho que é meio óbvio, e ela pode afetar diretamente o sono, o foco, a concentração e tudo relacionado à qualidade de vida. E é muito interessante também os estudos de iluminação dentro das escolas, porque a iluminação artificial substituída pela iluminação natural, ela aumenta muito a taxa de concentração e produtividade, tanto em ambiente de trabalho, mas principalmente nas escolas e no sono. Agora, entrando nas cores de luz, né? A luz quente, ela remete à natural, né? A luz do sol. Então, ela é muito mais saudável, principalmente para ambientes dentro de casa. Então, quarto, alguns outros ambientes já dá para usar a luz branca, mas, em geral, é preferível a luz quente, porque ela remete ao conforto e é muito mais intimista e também estimula a produção de melatonina. E a luz branca, ela é mais usada em ambientes de trabalho, como escritórios grandes, e ela incentiva o foco e o alerta e a visibilidade, porque nem sempre é uma coisa muito boa. É exatamente o que eu falei anteriormente sobre o relógio biológico, a luz branca em excesso, ela pode inibir o relógio biológico. Então, imagina você dentro de um escritório o dia inteiro com uma luz branca, você não sabe que horas são, você não sabe se o céu está escurecendo, se o sol está se pondo, né? Porque o nosso relógio biológico funciona assim, com as cores do sol. Você fica o dia inteiro em contato com uma luz branca, sem janelas e sem receber, né, essa iluminação. Então, isso acaba prejudicando muito o sono, muito o foco, muito a qualidade de vida diretamente. Outro, né, um dos outros pilares da neuroarquitetura é a acústica. E é algo que parece muito óbvio, né, em questão de barulho e ruído, mas na verdade é um estudo que pode ser muito bem aprofundado, porque ele está também diretamente ligado à qualidade de vida. Eu peguei dois exemplos, que são os escritórios e a academia. Então, por exemplo, se a gente pega um escritório cheio de barulho, com música, com gente conversando, barulho de carro passando, é óbvio que isso vai afetar na produtividade das pessoas que estão trabalhando e no foco. Mas se a gente
pega uma academia sem música, fica um inferno, né? Horrível. Então tem que saber exatamente fazer o projeto acústico, né? Que é algo muito sério, muito complicado, para conseguir criar um ambiente mais agradável e mais propenso possível para o que vai acontecer ali. Então, o arquiteto ele trabalha com os ângulos, com móveis, posicionamento dos móveis, que é algo, parece que não, mas afeta muito a acústica do ambiente. O teto também, enfim. E a localização também, que é algo muito importante. E sobre isso que eu falei, né, do posicionamento dos móveis. Hoje em dia, na atualidade, tem uma questão muito complicada que é tudo está pronto, tudo bem pronto, tudo tem um espaço e está tudo ocupado. Então a gente mora numa casa, os móveis estão todos nos lugares, as paredes têm quadros ou pinturas e está tudo estático. Então isso acaba impossibilitando a gente de ter algum tipo de desenvolvimento, porque não fica flexível. Você não consegue olhar para o espaço e falar, poxa, aqui ficaria muito interessante se eu colocasse uma planta ou se eu fizesse uma pintura na parede. Não tem como fazer isso. Então a gente acaba isso acaba afetando muito no nosso próprio desenvolvimento, né? Não só no desenvolvimento do ambiente. E isso também tem que ser muito pensado de acordo com os clientes, porque algumas pessoas precisam da ausência desses elementos e algumas pessoas precisam de mais elementos. Por exemplo, pessoas ligadas à desorganização, que são muito desorganizadas. Você não vai colocar um monte de elemento para ela bagunçar, você tenta deixar o mais clean possível para ela conseguir também, né, se relacionar com esse ambiente. Um outro exemplo muito legal também são as crianças. Você colocar móveis baixos para as crianças, que elas consigam alcançar e exercer a função daqueles móveis, aumenta muito a autoestima da criança, porque imagina ela tentando alcançar um móvel enorme, maior que ela. Então, você fazer essa adaptação ajuda muito também no desenvolvimento cognitivo dela e no relacionamento dela com esse espaço. Agora, adentrando um pouco nas cores, que é um assunto muito, muito, muito profundo, eu vou dar uma generalizada. O estudo das cores, né, a psicologia cromática, ela tem muito embasamento neurológico, né? Como está escrito aqui, os exames de ressonância comprovam que as cores são diretamente as áreas responsáveis pelo processamento de emoção e memória. E por isso que a cromoterapia ela é usada, né, a terapia como intervenção médica mesmo e de cura, ela é usada há séculos por muitas culturas bem antigas. E tem um estudo muito legal que eu queria contar para vocês, que foi aqui no Brasil. Um grupo de arquitetos, eles fizeram um estudo de caso em que eles pegaram uma turma de arquitetos, também eram adultos, e pintaram as salas de 3 cores diferentes por 3 meses. Então, no primeiro mês, eles pintaram a sala inteira de vermelho, no segundo mês, eles pintaram a sala inteira de verde e no terceiro, inteirinha de azul. Anteriormente, a sala era branca, sem cor. E no primeiro mês, que foi de vermelho, a responsável pelo estudo, a professora, ela sempre ia fazendo perguntas para os alunos, ou questionários em relação à fome, em relação a sono e concentração, que eles tinham que responder. E no primeiro mês, o vermelho acabou com a concentração da sala, porque a galera ficou super agitada e sentia fome e queria conversar e não conseguia se concentrar. Então, todo mundo que estava concentrado se desconcentrou e todo mundo que estava desconcentrado, que já tinha mais dificuldade, ficou pior ainda. Aí no verde já foi bem diferente. Foi um verde bem diferente. Ficaram tudo, as carteiras, as paredes, tudo. A galera que estava mais desconcentrada concentrou e a galera que estava super concentrada concentrou mais ainda. Então a sala entrou em perfeito equilíbrio. E já no azul também teve um resultado positivo, que foi que as pessoas que estavam muito desconcentradas, elas concentraram, mas as que estavam muito concentradas deram uma desconcentradinha. E a conclusão do trabalho foi que o verde seria a cor ideal, né? Por conta desse equilíbrio, porque apesar do azul ter também tido um resultado benéfico, ele acabou dando uma acalmada demais, assim, a galera. E o vermelho, né? Obviamente não deu certo.
Agora, entrando no significado das cores aplicadas à arquitetura, então, dentro dos ambientes dos espaços. O vermelho é uma cor muito forte relacionada a poder, coragem, paixão, mas tem que tomar cuidado, porque é uma cor que a maioria das cores, vocês vão perceber, quando elas são mais escuras ou mais opacas, elas acabam são energeticamente reversíveis. Então, se você não equilibra ela com as cores complementares, elas acabam tendo um poder muito negativo. O vermelho, por exemplo, se você pega um tom muito escuro e pinta uma parede inteira, ou tem uma como cor predominante sem equilibrar, acaba instigando a violência. E é uma cor, o vermelho, né, vibrante ou complementado, ele é muito usado em ambientes como cinemas, teatros, porque ele tem também uma relação muito forte com o tempo. Então, quando a gente está muito tempo no ambiente dessa cor, a gente acaba ficando mais, a gente acaba esquecendo. Então, por isso que a maioria dos cinemas e teatros são dessa cor. O rosa, ele é muito dependente do branco, porque ele tem milhares de tonalidades. Ele é uma das coisas que você mais consegue alterar. Isso energeticamente também. Então, os tons pálidos, eles são relaxantes, mas dependendo do subtom dele, ele pode trazer uma introspecção meio negativa, do tipo você não conseguir se relacionar muito bem com as pessoas, você se tornar antipático. Mas, ao contrário, ele também, os tons quentes, quando usados corretamente, eles dão vitalidade e exercem um papel contrário do rosa nos tons pálidos, que é trazer vitalidade e conseguir estimular relacionamentos. Então, por exemplo, idosos que têm essa antipatia, que não conseguem se relacionar, que não querem sair de casa, então, mal, se você coloca rosa claro inconsciente nos ambientes que eles mais ficam, isso pode estimular muito a comunicação, relacionamentos novos e até a vitalidade. O amarelo foi relacionado ao sol, age também no plexo solar e estimula a criatividade e posicionamento. É uma cor que te conecta com o seu verdadeiro eu e te dá confiança para poder colocar o seu posicionamento e defendê-lo de forma, né, que você acredita. E os tons mais escuros, por mais que eu fiquei muito chateada com isso, porque os tons de mostarda são os meus favoritos, eu gosto muito dessa cor. Mas é uma cor um pouco negativa, porque o tom de amarelo mais escuro, né, no caso mostarda, por exemplo, eles meio que desaparecem com os móveis, então tudo fica menos evidente. Principalmente a gente, se a gente se veste inteiro de amarelo, a gente vai ficar menos evidente, o nosso tom de pele fica mais pálido, as cores em volta ficam mais pálidas. Então isso pode trazer uma atmosfera deprimente. O laranja é a cor da criatividade, é a cor perfeita para ter ambientes criativos que precisam desse desenvolvimento. E como o amarelo, ele também tem essa questão da palidez, então, da palidez não, da escuridão. Se ele é muito escuro, ele também pode criar essa atmosfera deprimente. Ainda mais porque ele é muito relacionado com o marrom. Eu vou falar daqui a pouco, né? O laranja escuro, ele pode acabar se tornando um tom de marrom. E os tons pálidos, tipo pêssego, esses tons até mais rosados, também ajudam a aproximar do verdadeiro eu. Então, trazem essa força de posicionamento. Mais diferente do amarelo, um eu mais intelectual. O verde, que é a cor mais maravilhosa de todas, é a cor mais pura, porque não é quente, não é frio, é o perfeito equilíbrio. Então, é a cor relacionada ao equilíbrio e à harmonia e está relacionado à natureza, ao crescimento. Então, ter verde no ambiente é muito bom. Não só em questão de cores nos elementos, mas em questão da própria natureza. E ele também é muito bem combinado com outras cores. Ele complementa quase todas as cores e intensifica as energias tanto quanto harmoniza. E ele é poderoso em baixar a pressão arterial. O azul, apesar de ser uma cor que a gente relaciona a calmaria, a frieza no sentido de relaxar e tudo mais, ele pode ser maléfico também. Por exemplo, azul em tons muito escuros em ambientes de pessoas que têm dificuldade em comunicação
isso pode acabar se agravando. E ele traz à tona velhos medos. E o que é muito interessante é que dentro da cromoterapia, ele é usado junto com o rosa claro. Porque o rosa claro, ele tem a capacidade de pôr para fora velhos medos. Então, quando você junta os dois, você revive algo e coloca aquilo para fora. Então, é um ciclo muito forte essas duas cores juntas. O violeta é a cor mais forte, energeticamente falando. E é a cor dos músicos. Ela estimula a criatividade musical e artística em geral. E quando combinada com as cores complementares, ainda mais, ela, principalmente o laranja, ela tem sua energia equilibrada e muito potencializada. E traz sensação de grandiosidade, mas também, como todas as outras, se não usada corretamente, ela pode trazer malefício. O turquesa é uma cor muito, muito inteligente, ainda mais quando usada em ambientes de convívio, porque assim como o vermelho, ela tem esse estímulo em relação à permanência. Não é tanto voltada à questão de tempo, mas em conforto. Ela também tem a questão relacionada ao estresse e ao sistema nervoso, né? E é uma cor muito acolhedora. Agora chegamos no marrom, né? Que tem a relação com o laranja. O marrom, eu gosto, é relacionado com a terra, né? Então é uma cor muito sólida, uma cor muito firme. E, então, pessoas muito sólidas e muito firmes, não aconselho que pintem a casa de marrom ou que fiquem num ambiente muito cheio dessa cor, a não ser que seja no seu tom natural, né? No caso, madeira, e não existe malefícios no marrom da cor natural, em relação à natureza. E o marrom em excesso, né, como eu falei, ele traz essa fixação de ideia, então deixa a pessoa muito pouco maleável. Então, pessoas que têm dificuldade de posicionamento e de encontrar o seu próprio eu, o marrom é uma cor muito boa. Mas pessoas que são um pouco maleáveis, que são muito fixas, talvez não seja tão interessante. O cinza. O cinza é uma cor complicada porque na arquitetura moderna, principalmente no movimento minimalista, ele é uma cor muito encontrada. Né? Assim como o cinza, o branco, o preto, que também vou falar um pouquinho. Só que ele é uma cor péssima, assim. Péssima, 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 péssima. Isso porque é associado ao medo e tem uma energia muito negativa. Então, se você usar um cinza bem clarinho ou conseguir combinar ele, acho que tudo bem. Mas pintar, por exemplo, uma parede inteira de cinza é muito negativo, é muito ruim. A não ser que você equilibre ele com os tons quentes, que são tons carregados de energia positiva, de calor, e aí isso consegue ser equilibrado. O branco, mesma coisa do cinza, é muito usado na arquitetura moderna e ele tem. É muito difícil mexer com o branco, porque ou você acerta muito ou você erra muito. Porque o que acontece? Ele vai realçar todas as cores. Então, se você usa ele como se ele fosse uma tela em branco, você consegue trabalhar muito bem com ele e evidenciar todos os outros elementos que estão nesse ambiente. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa super bagunçada, que não consegue se manter, que não consegue deixar tudo em ordem, você vai pintar a casa de branco, vai ficar 30 vezes mais evidente a bagunça e isso também vai afetar muito negativamente a pessoa que está morando, né, toda a funcionabilidade do lugar. E tem a questão também que é bem polêmica, que é por que ambientes todos pintados de branco remetem ao ambiente hospitalar? Isso não é só pela questão dos ambientes hospitalares serem brancos, mas em questão do nosso próprio corpo. Porque quando a gente fica doente, a gente fica pálido. Então, o nosso cérebro rapidamente relaciona a esse acontecimento. O preto também é bem perigoso, né? Obviamente, ele escurece muito o ambiente, mas ele é muito usado dentro da psicologia para remeter à sofisticação. Então, em lugares mais chiques, você consegue o preto usado em elementos como vidro, móveis, ele é legal, mas em parede, em coisas maiores, mais amplas, ele deve ser usado com cuidado também, sempre equilibrado com outras cores. Outro pilar da neuroarquitetura é a organização, que parece óbvio, mas não é tão óbvio, tem muitos estudos que se aprofundam nessa questão.
Porque a organização, ela está muito ligada à ansiedade, ao estresse, né? E às vezes até o contrário, né? Se tem uma pessoa muito fixa, ambientes muito limpos e muito arrumados acabam impedindo ela de se desenvolver. E ao contrário também, né? Pessoas que têm questões com organização, se tem um ambiente bagunçado, com muitos elementos ou com questões de materiais difíceis de limpar, piso difícil de limpar, isso pode acabar com a saúde mental dela e gerar muita ansiedade, muito estresse. A decoração, principalmente afetiva, é um ponto que também parece muito óbvio, mas não é. Inclusive, a decoração afetiva ela é usada como tratamento de pessoas com Alzheimer. Então, são feitos quartos com cores que remetem ao passado da pessoa, com móveis que remetem ao passado da pessoa, principalmente relíquias, heranças. E isso ajuda no tratamento, principalmente a controlar a agressividade, né, junto da cromoterapia também. E é bom a gente manter essa decoração afetiva em casa porque traz muito estímulo cognitivo. Então a gente acaba prevenindo doenças futuras. Mas também, como eu disse anteriormente, elementos em excesso não fazem bem, impedem a gente de se desenvolver. Os aromas também, relacionados à memória afetiva, eles têm essa ligação com mudança. Então, você ter um aroma fixo dentro da sua casa, seja perfume, seja aromatizador ou as plantas que tem na sua casa, permitem que você se sinta pertencente ao lugar e que você consiga se sentir seguro para fazer mudanças. As formas, elas estão muito relacionadas também ao estudo da arquitetura antropológica, né, que fala muito sobre isso. Mas é muito interessante, porque eu estudei que pessoas muito flexíveis, por exemplo, minha irmã, ela é muito pé no chão, ela é muito direta, ela gosta das coisas do jeito dela, tudo certinho, tudo quadradinho. Então não faz sentido a gente colocar ela num ambiente cheio de linha reta, cheio de formas retas, porque isso só vai estimular ela a seguir esse caminho, né, do reto. Então colocar formas curvas, ângulos diferentes, móveis com desenhos, pode ajudar a ter essa fluidez. Mas ao contrário, eu, por exemplo, que sou uma pessoa assim, no ar, no mundo da lua, se eu ficar num ambiente cheio de curva, cheio de linha, cheio de desenho, cheio de forma, eu vou, né, para outro mundo. Então, às vezes, eu preciso de um pouco de linha, eu preciso um pouco de ângulo reto para permanecer focada e conseguir, né, desenvolver nesse quesito. Agora, entrando um pouco na questão da natureza, eu trouxe um exemplo muito legal, porque a natureza ela está diretamente ligada com a qualidade de vida, né? Acho que isso é óbvio. Mas não só em questão do fisiológico, mas também em questão de estímulo visual. Eu trouxe um exemplo aqui, que é a combinação de palmeira erecta e jiboia. A palmeira erecta e o espaço elas têm uma capacidade fotossintética muito grande. E a jiboia, ela consegue purificar o ar. Então, elas em conjunto formam uma combinação perfeita para a gente ter dentro de casa. E muitas outras plantas também que têm capacidades energéticas muito fortes, tanto de algo muito pessoal, né, o que você precisa, o que ela pode oferecer, tanto em relação de purificação do ar, enfim, ainda mais em cidade grande, né? Esse é um dado, né, como as plantas conseguem o que as plantas conseguem oferecer em relação de produtividade, irritação ocular e tudo que está relacionado à qualidade de vida, inclusive no nosso sono. Agora, entrando, eu vou falar bem por cima sobre a psicologia ambiental, porque mais para frente eu vou falar sobre outros temas relacionados à natureza. A psicologia ambiental é basicamente a relação da natureza com o humano e como isso vai afetar o comportamento. Então, é basicamente a sua relação com a natureza, como isso vai afetar o seu dia a dia, como isso vai afetar o seu comportamento e sua produtividade. Bioarquitetura e biofilia também são temas relacionados à natureza. A bioarquitetura, ela também é um tema muito
e ela surgiu a partir de um estudo do Johann van Lengen, que é ele é europeu, ele veio para o Brasil e ele fundou a instituição Tibá, que eles oferecem cursos em relação à bioarquitetura e foi construído a partir da construção comunitária, que é um dos pilares da bioarquitetura, e ele escreveu o Manual do Arquiteto Descalço, que fala sobre a relação do arquiteto com o meio ambiente e como isso é importante. Os pilares da bioarquitetura são consciência de impacto, sustentabilidade, aproveitamento passivo dos recursos naturais e construção comunitária. A consciência de impacto, eu acho que é o básico, eu acho que todos os arquitetos deveriam ter, apesar de estarem envolvidos com a bioarquitetura ou não, que é inclusive uma problemática que vem sido evidenciada, né, principalmente em relação à urbanização em larga escala. A sustentabilidade, né, que eu acho que é o pilar mais forte da bioarquitetura, e o aproveitamento passivo de recursos naturais é algo muito interessante, que é basicamente você aproveitar os materiais que tem na nossa região. Então, por exemplo, a madeira que mais cresce na minha região é a peroba rosa, vou usar a peroba rosa para a minha construção, não vou buscar uma madeira do outro lado do Brasil, né? Então, isso acaba diminuindo a mão de obra, né? E também em relação a transporte, que é algo muito maléfico para o meio ambiente. E a construção comunitária também tem esse corte de mão de obra, então os próprios voluntários acabam construindo com barro, com adobe, né, que é o tijolo de barro com palha, e sempre pensando em trazer o mínimo impacto negativo possível para o meio ambiente. E também a bioarquitetura é usada como intervenção da urbanização. Então, existem muitas comunidades que geram sua própria energia, que construíram as próprias casas, e também é uma construção muito barata. Você consegue fazer uma construção com menos de R$ 2.000. Eu vi uma pessoa que conseguiu. Já a biofilia, apesar dela ter essa questão de relacionamento do ser humano com a natureza, não é tão direta assim. Ela é a partir de texturas. Então, o piso do espaço que você está, ser de madeira, você ter quadros com imagens da natureza na sua casa, cores como variações de verde ou marrom dentro da sua casa. E esse estudo foi iniciado por Richard Louv, né? E ele escreveu um livro relacionado ao transtorno do déficit de natureza, que é um termo que ele mesmo inventou, né? Totalmente voltado a como essa falta de contato com a natureza, na atualidade, afeta a saúde, principalmente das crianças, né? Ele tem uma filhinha e ele dedicou esse estudo a ela. Então, por exemplo, um exemplo que ele cita você fica o dia inteiro trabalhando, olhando para a tela, o dia inteiro. Se você sair e dar uma olhadinha para um quadro que tenha algo natural, ou que você, né, se você tiver o privilégio de conseguir olhar a mata, olhar o céu, isso ajuda muito no sono, no foco e no desenvolvimento. E também tem as questões dos materiais agirem diretamente no nosso corpo, né? Como arterial e conforto através do estímulo visual, que é o que eu falei agora. A arquitetura que cura. A gente sabe que um dos maiores papéis da arquitetura é trazer funcionalidade e muitas vezes vir como uma intervenção, né, no cotidiano e nos quesitos sociais. E na verdade eu nem ia falar sobre isso, mas eu achei muito interessante, que é a arquitetura hospitalar. Então, é algo muito novo também, porque a gente sabe que é muito elitizado e uma questão muito complicada também, principalmente no Brasil. Mas tem um hospital no Peru que foi feito numa cidade muito pobre e que a maioria das pessoas são analfabetas. E esse hospital, ele é completamente induzido por cores. Então a comunicação é totalmente feita pelas cores, ainda mais na área infantil, que a gente sabe que em hospitais com uma maior estrutura é mais comum essa questão de comunicação por cores na área infantil.
E isso melhorou muito mais o fluxo dos pacientes quanto o fluxo dos próprios médicos. Por quê? O ambiente hospitalar, quando ele não tem iluminação correta, quando ele não tem a conexão com o mundo exterior correta, eu já vou falar um pouco sobre isso, ele aumenta muito mais o índice de estresse, consequentemente o índice de erro, o que é complicado, porque é uma área hospitalar. Então, existem vários projetos de arquitetura humanizada para ambientes de hospitais e outros ambientes também, mas é algo muito novo e tem uma verba muito grande, né? Então, a gente sabe que não é acessível e se isso acontecer, provavelmente não vai ser para todos. A questão da iluminação natural das janelas, que eu citei, que tem muita conexão com o comportamento de estresse e falha, é muito interessante. Eu falei, né, em relação à iluminação natural, é algo que traz muito mais conforto, muito mais reduz o estresse. Então, a gente conseguir conectar o ambiente com o espaço externo, dar visão das pessoas para a rua, para o céu, para a natureza, isso auxilia muito no fluxo do ambiente. E com isso, com a arquitetura que cura, a gente tem a arquitetura que pune. A arquitetura carcerária. Vocês lembram que eu falei que o cinza é a cor do medo, é a cor relacionada à depressão? A maioria dos presídios são todos pintados de cinza, vários tons de cinza. Não tem cor, não tem nenhuma estabilidade. E isso é um ponto muito forte, porque é triste, porque a arquitetura ela foi feita para trazer qualidade de vida, para poder oferecer um fluxo para a pessoa que vai frequentar aquele lugar. E nesses casos ela é usada como punição e como ferramenta de manejo, né? E isso acaba estimulando rebelião, porque a arquitetura desses presídios ela tem um papel muito direto no comportamento dos presidiários. A gente às vezes nem pensa nisso, mas é bizarro o quanto é direto. Então, se tudo fosse diferente, pensado nos estudos de neuroarquitetura, eu tenho certeza que seria outra coisa. Né? A iluminação também tem um grande papel negativo, porque as pessoas que estão lá dentro, elas não têm iluminação natural, muitas vezes, e nem visão para a rua. Como que a gente vai ressocializar uma pessoa que não tem visão para a rua, que fica anos, décadas, dentro de um lugar onde ela não tem nenhum contato com o mundo externo? E agora, eu queria falar um pouco sobre o meu desenvolvimento criativo, julgando minha parte prática do trabalho. É uma história meio longa, eu vou tentar ser direta. Quando começou a pandemia, eu tive aquela crise, né, que eu imagino que todos nós tivemos, e de relacionamentos dentro de casa. E como eu moro com 4 mulheres, comigo 5, nunca tive muito espaço para me desenvolver da forma que eu gostaria. Então, eu e minha mãe, a gente teve a ideia de construir um ateliê. Isso bem antes do meu TCC. E tinha esse espaço vazio e eu decidi fazer algo lá dentro. Mas minha mãe não deixou. Ela falou que a estrada dela ia ficar lá e eu teria que construir algum ambiente além disso. E eu tinha feito um trabalho com o professor Vander sobre bioarquitetura, então eu sabia que era possível eu fazer com as minhas próprias mãos e por um preço bastante baixo, um projeto que se concretizasse e pudesse ser meu casulo durante a pandemia. E esse foi meu primeiro projeto. Isso por volta de junho de 2020, mas eu acredito que foi antes. Esse é o meu primeiro projeto, foi uma casinha do lado do ateliê. Eu estava aprendendo a mexer com o SketchUp, que é o programa de projeto. E era bem simples, só que nem tanto, porque dentro eu dei uma viajada. Só que ele era basicamente estrutura de madeira e eu ia preencher as paredes com tijolo e com o que tivesse em mãos, né? Tinha até pensado no Adobe. Aí eu viajei mais ainda, porque eu quis fazer uma varanda. E eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer o projeto. Eu falei, não, eu vou. Já imagino eu tirando meu sapato ali para entrar. Mas
essa área é uma área muito complicada. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo que tem um bambuzal enorme ali atrás? Isso ia complicar bastante na construção. Então chegou um momento que eu falei, não vai dar para construir ali atrás. Ficam umas madeiras, uns pisos quebrados e tudo mais. E aí eu fiz o terceiro projeto, que foi pensando no meu TCC. Então eu deixei um pouco de lado, deixei aquilo, dormir um pouco na minha cabeça. E aí comecei o projeto de TCC com a minha orientadora querida Ana, ela me ajudou nesse caminho. Eu estudei tudo que eu ia apresentar no TCC, tudo que ia fazer parte do trabalho, e fiz o primeiro projeto visando a neuroarquitetura. Basicamente, são dois ambientes. Um ambiente externo, que ele é feito de policarbonato e vidro, ou só vidro. O policarbonato ele é um material reciclado biodegradável. E o ambiente interno, que era a casinha que já existia, consegui convencer minha mãe a deixar ela usar. E isso foi assim, o básico do básico, foi a primeira ideia do que eu realmente queria. Então, esse ambiente aberto, ele receberia muita luz natural, muito contato com a natureza. Eu teria verde ao meu redor todo. E por que isso? Porque o desenvolvimento criativo que acontece ali dentro é algo muito relacionado à natureza, que são as biojoias que eu faço. Então, nesse ambiente, eu ia mexer com resina. Ele não é um ambiente com janelas amplas por conta da poeira e dos bichos. E também, para esse trabalho, eu tive que fazer algo que eu não tinha feito antes, que é estudar o sol e o vento. Então, para cá, é o lado norte do terreno. O sol, ele batia bem ali no cantinho da parede, porque tem uma jabuticabeira bem grande que cobre o sol para essa parte que está de vidro. Então, imaginei que não teria problema de fazer de policarbonato de vidro, e não ia esquentar tanto, não ia bater tanto sol, porque também tem algumas peças de resina que acabam amarelando contato ao sol. E aí, eu fiz o primeiro projeto com janela, mais pensadinho, eu também estava viajando, achando que ia fazer, que ia ficar barato. E dessa vez, eu coloquei um mosaico de vidro, que eu mesma ia fazer com o Gonçalo. Né, Gonçalo? A gente ia fazer um mosaico de vidro, ia pôr na parede. E esse quarto ele ia ser muito versátil, porque essa estrutura de madeira, ela por si só, tipo, ela não depende das outras paredes. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu não sei da parede de tijolo, eu podia derrubar essa parede, não ia afetar a estrutura, e eu conseguiria fazer, por exemplo, uma parede de barro com vidro, com garrafa de vidro, se eu quisesse. E no quarto do lado, eu esqueci de falar, ele seria voltado para desenho. Então, seria um quarto mais introspecto, menos iluminado, não precisaria tanto desse contato com o exterior. Pelo contrário, precisaria menos. No momento que eu precisaria entrar dentro de mim para conseguir pôr para fora o que eu precisava pôr para fora. Porém, aí eu não tinha estudado o que eu precisava estudar para pôr um trabalho em prática, porque eu estava pensando que era fácil, que era só fazer construir e estava tudo certo. Aí surgiu um projeto que já foi mais bem pensadinho, que eu voltei minha dedicação para a parte da resina. Então, eu coloquei uma janela grande, virada para o lado sul, que é de onde veio o vento, foi meio, não sei de onde veio a ideia. E coloquei um ripado de madeira ali no vidro virado para o norte. Por quê? Como tem um fluxo muito grande na minha casa, eu não queria estar lá trabalhando e ver um monte de criança saindo correndo, gritando, um monte de gente passando. Então eu falei, vou fechar com algo que passe a luz e ao mesmo tempo me dê um contato com a área externa, algo que seja versátil, que eu também consiga tirar ou mudar. Então eu pensei em colocar ripas de bambu ou de madeira. Então eu cheguei a pensar a utilizar os bambus que tem atrás do ateliê, mas eles são inúteis. Eu perguntei para uma especialista que falou isso, aí você não vai botar nada que vai apodrecer. E o teto mantém de policarbonato. E aí eu conversei com a Ana e eu falei assim, não, peraí, a gente vai ter que pensar,
não dá para simplesmente pôr uma janela em qualquer lugar e esperar que vai dar certo, né? Então, eu estudei iluminação, posicionamento de janela e conforto térmico, porque também a gente sabe que Botucatu ou tá frio ou tá calor. Então, ou eu ia torrar no sol ou eu ia morrer de frio. Isso é uma questão, porque o policarbonato e o vidro eles retêm um pouco de calor e permite muita entrada, né? Principalmente o vidro dos raios do sol. Então, foi essa a minha decisão do projeto. Decidi fazer o posicionamento de janelas com ventilação cruzada. Então, a ventilação cruzada, ela não é algo direto no ambiente. É um tipo de ventilação bastante limpa, em que ela entra por um lado do cômodo e ela sai pelo outro. Então, não entra sujeira, não entra vento, o que não seria interessante para mim, né? Até porque eu ia estar mexendo com resina, com papel. Porém, eu tinha um problema. O sol bate bem naquela parede ali. Ele não bate no vidro, mas ele bateria naquela parede. Então eu decidi colocar, porque o vidro colorido ele consegue reter um pouco dos raios, então auxilia para o conforto térmico. E não achei para comprar, mas bem, tinha outras opções também. E também tive a ideia de chegar a colocar telha transparente em cima, naquela parte aqui pegada, que já existe, porque o vidro colorido, ele não, às vezes não ajuda muito para a iluminação. E como eu ia desenhar e queria evitar ao máximo usar iluminação artificial, eu teria que dar uma mãozinha. Então eu decidi colocar algumas telhas de transparência, de policarbonato, enfim. Eu esqueci de concluir, eu achei que tinha mais um slide. O que eu queria falar a neuroarquitetura, ela é um tema complicado, ela não é um tema acessível, mas eu espero que no futuro seja e que a gente possa usar ela como intervenção a todos os problemas que acontecem, tanto em relação ao social, às relações quanto ao meio ambiente. E eu queria fazer os agradecimentos, mas eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguém. Então, todos sintam-se agradecidos. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que veio assistir, prestigiar. Queria muito agradecer a minha família também, que está aqui assistindo, todo mundo que me deu apoio. Agradecer ao Gonçalo, ele é tutor, te amo demais. Agradecer aos meus orientadores, a Camila e a Josi, e a Ana, que acho que não pode estar presente, mas eu tenho um carinho especial. Josi, pensei muito em você. Gente, se não fosse por ela, eu não teria tido força para traçar esse caminho. Muito obrigada. Gente, sério, de verdade. Não tenho palavras, Ana também, fico muito agradecida. Foi um processo muito especial. Aos meus amigos, ao meu namorado, ao Pedro. E eu queria dedicar esse trabalho ao meu avô. Só isso, não vou conseguir falar. Eu lembro até hoje que o primeiro projeto em SketchUp que eu fiz foi no colo dele. E foi em parafuso. Meus amigos também que me apoiaram. E é isso. Alguém tem pergunta? Não estou conseguindo ler, não. A arquitetura da escola. Então, eu acho a arquitetura da escola muito legal. Inclusive, depois que eu estudei, eu não gostei de prestar atenção na aula, porque eu fico olhando. Porque tem muita relação com a arquitetura antroposófica. Né? A arquitetura antroposófica ela já tem um passo à frente em relação à neuroarquitetura. Então, eu acho que tem sim muitas mudanças que poderiam ser feitas, mas
eu acho que em relação a todo o resto que a gente já conhece, tá muito bom também. É bem interessante, muito bem feito, assim, as falas. Pelo menos da Etiara, né? Eu não sei se sei que da Novares lá em Piracicaba é legal também, mas de outras eu não sei dizer. Mais alguém? Parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito quando você falou assim, das empresas, né? Tem muito aquela coisa da muito, a empresa que eu trabalho é bem assim mesmo, chega no final do dia, eu estou exausta, meu olho não consegue mais enxergar nada. E você falou sobre uma questão de aumento da produtividade, se tivesse mais luz natural e tal. Eu penso também que todas as empresas são meio desse nível assim mesmo. Tem muita luz clara, né? Tudo isso. Você acha que para ter uma mudança, as empresas teriam essa coisa de ter mais luz natural, né, já que aumenta a produtividade, o que você acha assim, que falta para as empresas, para os locais onde existe uma produtividade, aderir mesmo a essa questão mais de uma cultura mais pensada em outras coisas que não sejam assim, do jeito que já é, sabe? Não sei se eu vou entender. Então, se eu entendi, eu vou tentar organizar aqui. É, a arquitetura dos escritórios não é humanizada. A neuroarquitetura é humanizada. E eu duvido que isso vai ser humanizado, porque o sistema capitalista não é humanizado. E se isso fosse mudado, então, se, por exemplo, inserissem janelas grandes no seu escritório para ter acesso à luz natural, isso também não seria humanizado, porque é pensando em lucro e pensando em maior produtividade. Então, é uma pergunta complicada. Eu acho que daria para ser inserido, mas eu não sei se o sistema permitiria isso de uma forma saudável. Mas você falou que tipo, existe um aumento de produtividade com essa questão. Sim. Então, você acha que mesmo tendo um aumento de produtividade, isso não existiria? Não teria, tipo, as empresas não teriam interesse nisso? Então, eu acho que depende muito da empresa. Não é uma coisa difícil. Tipo, é só você tacar uma janela alta, quebra a parede e taca uma janela. Acabou. Sabe? É muito simples, mas eu não acho que as empresas estejam abertas a isso. Esse é exatamente o ponto. Eu acho que ninguém está nem aí, na verdade. Entendi. Então, você acha que é meio que uma falta de estar difundida essa questão de neuroarquitetura, assim? Eu acho que não é questão da neuroarquitetura, eu acho que é questão de estar abertas a mudanças e ver o que é mais saudável, em vez de só ver o que é mais produtivo. Porque não é pela produtividade, é pela saúde e pela qualidade de vida. Se você fosse aplicar esse projeto social com este conhecimento, como você escolheria realizar? Eu gostaria muito de construir meu ateliê. Eu esqueci de falar, eu não consegui concluir a construção por questão de verba mesmo. Eu fiz o orçamento, fui atrás dos materiais, cheguei até a ir em locais para procurar janela, fiz a limpeza do local também. Só faltou construir, né? O projeto estava feito, o orçamento estava feito, só faltava construir. E eu gostaria muito de concretizar esse projeto algum dia. Se fosse mais para frente, ainda melhor, né? Que eu gostaria de ter mais contato com esse nicho. Mas é isso, eu acho que a maior mudança é feita dentro da gente e dentro de casa. A Vanessa tem muito. Eu fiquei pensando aqui, Mari, primeiro eu queria te parabenizar, né, pela apresentação, pela oportunidade, pela abordagem. Eu fiquei pensando assim, as falas que você foi do seu projeto, os ajustes que vão ser feitos. Eu lembro muito que quando começou a construir nossa casa, como era legal. A gente fazia um negócio, de repente, mudar tudo, falar, não é esse. Contratar um princípio, na verdade, esse princípio não é a nossa prioridade, vamos mudar tudo de novo. E achei muito legal assim, a forma como você foi deixando ficar permeável ao que acontecendo e mudando sempre que necessário. E você mostrou alguns princípios da bioarquitetura, né? Eu não consigo lembrar os fatos que você mostrou. Mas tem algum que te pega mais profundamente? Algum princípio
precisando do quê? Tem. Eu acho que o que mais me pegou e me fez refletir muito é a questão da consciência ambiental. Porque eu quero ser arquiteta, né? E eu tive essa crise, quero ou não me especializar em arquitetura, no ano passado. E eu pensei, você tem a consciência disso, você tem consciência de que o seu trabalho está impactando negativamente, porque a arquitetura não é só sobre estética. Como que você vai dormir de noite sabendo que você está colocando no mundo uma coisa que prejudica? Sabe? E eu tive muita essa brisa de muitas crises em relação a isso. E eu acho que foi a coisa que mais me pegou, assim. Eu me coloquei no lugar de muitos arquitetos que não estão nem aí e que constroem coisas totalmente nocivas, tanto para as pessoas que vão frequentar, quanto para e me emocionou também. Me deu, acho que, um pouco de força para seguir meu trabalho mais para frente. E essa coisa que você falou de mudar o projeto é muito legal, porque eu estudei sobre isso também. E eu falei, nossa, será que eu não tô louca? Porque cada dia eu acordava com uma ideia diferente. E na verdade não. Isso é muito positivo. Porque se a gente não permite ter mudança e a gente não se permite ser flexível para essas mudanças que às vezes precisam acontecer, a gente não vai sair do lugar. E a gente vai acabar estando à frente morando num lugar que está atrás. A gente não vai estar acompanhando. Então, mudanças, tanto no projeto quanto futuramente, devem ser muito bem-vindas. Eu queria parabenizar, né? E eu lembrei de uma vez que eu palestra autor daquele livro do Arquiteto Descalço, Johan, ele é holandês. E ele falou que o que estimulou a criar essa arquitetura foi justamente os arquitetos são destruidores de fome. Então, tudo isso que você trouxe, e ele que eu trazendo, eu tenho esse livro também, é justamente para contrapor isso, a qualidade de vida das pessoas, qualquer coisa, a qualidade das pessoas que vão habitar esse ambiente, né? Então, com muito esse setor, parabéns, muito obrigado. É isso.